acho que primeiro a gente quer contar um pouquinho para vocês um overview, né, assim, dos pontos principais que a gente viu nesses dois festivais, né, e desses pontos principais, o que mais nos marcou, né, e que é aquilo, né, que a gente fala, a gente escuta muita coisa, vive muita coisa, e no final, né, quando decanta, o que fica, né? Por que a gente busca esses eventos ou downloads como esses e tudo mais? Eu vou trazer a frase de Horowitz, que é um dos futuristas que sempre está lá no evento, que ele fala o seguinte: você está preso no óbvio, você está preso nas coisas que você conhece. Então, você é incapaz de imaginar as coisas que não conhece. É por isso que, por exemplo, o DOT hoje aqui está fazendo um evento como esse, para que a gente compartilhe coisas que nós passamos a conhecer lá e podem ajudar a vocês, nossos clientes, nosso ecossistema, a imaginar-se futuros diferentes e possíveis, que é também uma das nossas missões, compartilhar conhecimento de tendências, inovações e assim por diante. Bom, gente, temas: IA, sustentabilidade, computação quântica, biotecnologia, creator economy, privacidade, desextinção. Como assim, Bruno, desextinção? Todo mundo aqui deve ter visto o filme Jurassic Park, Então, é meio isso, recriar espécies. Aconteceu nessas palestras lá, mas eu deixei uma muito forte para o final, que é conexões humanas e saúde social. Por um dos temas mais fortes em Austin em 2025. Né? Inclusive, o evento, a palestra de abertura da Kesley foi sobre saúde social. Então, a gente fala o quê? A gente tem uma preocupação muito grande hoje, né, com a nossa saúde mental e com a nossa saúde física. Ótimo. Inclusive, a gente já começa a ver normas regulamentadoras, como a NR1. Todos vocês aqui estão, obviamente, muito a par disso. Mas, além disso, além desse óbvio que já vai virando mainstream, que já vai virando comum, a gente começou a falar muito sobre saúde social, o desafio das conexões e assim por diante. Só para vocês terem ideia de por que esse tema foi muito importante e relevante lá, em cada 4 pessoas hoje se sentem razoavelmente ou muito solitárias no mundo. Então é urgente a gente falar de saúde social. Como a Esther Perel, olha, eu vou falar alguns nomes, tá, gente? Depois a gente manda um resumo para vocês de pessoas que vocês podem seguir, de pessoas que vocês podem ver documentos, né, pesquisas que certamente vão enriquecer o repertório de vocês, mas essa é mais uma, que é a Esther Perel, que é uma psicoterapeuta, né, fantástica, que ela fala o seguinte: a qualidade dos nossos relacionamentos vai determinar a qualidade das nossas vidas. Isso deu o tom lá em Austin, tá? E aí, uma outra fantástica, que é Brené Brown, que vocês já devem ter visto, tem até série no Netflix, falou o seguinte: a IA não vai substituir emoções humanas como empatia e coragem. Isso vai nos tornar o diferencial. Então, são pontos de habilidades humanas que vão fazer muita diferença para a gente. Então, gente, no fim, a outra fantástica, que é a Amy Webb, falou o seguinte: os novos líderes do futuro vão precisar de uma fluência digital muito grande e conhecimento de tecnologias emergentes. Aí você fala assim: calma aí, Bruno. Então, calma aí. A gente teve a Kesley, teve a Esther Perel, teve a Brené Brown, e entra a Amy falando que o líder do futuro tem que conhecer de tecnologia emergente, tem que conhecer de IA. Bom, para mim aqui, eu chego um pouco quase na minha conclusão final, tá, Carol, para passar para você, que é o seguinte: esse foi o tom de Austin. É essa combinação, essa convergência entre tecnologia, conexão humana e criatividade. Então, não adianta. Bruno, então a gente vai ter que olhar agora para quê? A gente vai ter que olhar para cuidar de nós sermos empresas e líderes e pessoas que fomentamos, sim, a IA, as tecnologias emergentes, que isso é ponto pacífico, que se não tivermos, nós não vamos conseguir sobreviver no desafio hoje que existe e está posto de forma global, mas também é através da conexão humana, das nossas habilidades humanas, que nós vamos conseguir colocar o nosso diferencial, de fazer com que as pessoas, de fato, consigam navegar nesse ambiente tão desafiador que a gente está vivendo hoje em dia. Bom, só para não deixar falar de biotecnologia, né, e computação quântica, então, são coisas que começaram a ser faladas lá em muita força, tá, gente? Então eu deixo para depois vocês perguntarem se vocês quiserem, mas computação quântica já começou a virar um tema
né, muito comum nas discussões lá, e biotecnologia como essa nova fronteira, né? É a tecnologia se misturando com medicina, até para, por exemplo, aumentar a longevidade, entre outras coisas. Então, dei um overview do que foi para mim Austin, Carol, e agora eu estou curioso para ouvir de você, porque assim, foi semana passada. Confesso que eu também não sei nada ainda do que aconteceu lá em Londres e estou já curioso para entender como é que foi lá o South by Southwest. Nesse contexto todo, né, de tudo que eu ouvi, que eu troquei, quais foram os pontos que mais me marcaram? O primeiro ponto tem muito a ver com o que o Bruno trouxe já, né, essa reafirmação das conexões humanas para transformar o futuro. Então, só para vocês terem ideia, a primeira sessão da qual eu participei não foi falando sobre IA, não foi falando sobre tecnologia, foi uma sessão com o Deepak Chopra para falar da conexão entre consciência, ciência e espiritualidade, né? Então foi a primeira sessão e fazendo essas conexões para mostrar exatamente como que essa consciência nossa, desde o nível individual, né, e como é que a gente se desenvolve no nível individual, isso impacta e vira ciência e isso transforma a forma como a gente enxerga o mundo e vive as experiências. E isso, naturalmente, né, impacta tudo que os nossos participantes, alunos, vivem em qualquer processo de aprendizagem. Tive uma experiência também com a Jane Goodall, que ela reforçou muito essa responsabilidade individual da gente fazer um mundo melhor, né? Então trouxe uma fala de que o que você faz a diferença e o que você decide fazer essa diferença vai gerar de fato uma diferença no mundo, né? Então muito com esse ângulo das relações humanas, e teve uma sessão super interessante também com um brasileiro, um cacique, né, indígena, o Almir Suri, que já ganhou várias premiações, tá super, né, roda o contexto global em diversos momentos, em diversas oportunidades, e ele trouxe muito da mensagem urgente que sobre proteção de floresta, o quanto que é importante a colaboração global, né? Então trouxe a questão da colaboração e o respeito entre culturas é chave para salvar o planeta, né? E isso, quando a gente traz para dentro das organizações e até para dentro das relações humanas, a gente também percebe o quanto que isso é importante, né? Então isso foi um ponto que me marcou muito. Um segundo ponto, a importância da autenticidade nas relações. E aí a gente falar tanto de relações entre pessoas e marcas, e tanto das relações entre pessoas e criação de comunidades engajadas, né? Então essa questão da autenticidade nas relações é um ponto central de toda a discussão, que foi super intensa lá, sobre comunidades, e isso conecta muito com esse mundo que a gente vive hoje da creator economy, né? Então todos nós podemos e somos, né, desenvolvedores e criadores de conteúdo, e o quanto que para isso ecoar e impactar da maneira adequada, o quanto que a autenticidade, né, e o domínio é importante para a gente trabalhar esse ponto. E naturalmente, né, super hot topic, não só das sessões que falam sobre IA, mas várias outras sessões mencionando o IA, né, e falando do impacto da IA no dia a dia. Ontem à tarde eu estava conversando com o Rodrigo Zerlotti, que é o nosso diretor aqui, focado em inteligência artificial, e só sobre inteligência artificial eu participei de 25 sessões, né? Então vocês imaginam a intensidade dessa conversa. Mas o que me marcou muito aqui foi muito da visão de futuro, né, no uso da IA. Então, nessa visão está muito ancorada na IA como alavanca de melhoria da vida no dia a dia, né? Então, todo mundo no futuro ter o seu assistente pessoal, né, por meio de IA, e isso melhorar a vida das pessoas. E um segundo ponto muito importante da IA, colaborando muito para a questão de avanço de ciência, né? E aí a gente está falando de ciência em diferentes indústrias, mas naturalmente nesse contexto de biotecnologia, de health techs, né, de saúde, longevidade, muito forte, muito forte. E um terceiro ponto sobre IA, que eu achei muito interessante também, é como é que é a discussão sobre o uso da IA
com responsabilidade, transparência e limites claros é uma questão central. Então, muitas das discussões, elas estavam menos sobre velocidade da IA e desenvolvimento de produtos com IA, e mais neste outro ângulo, né? Como é que a gente faz esse desenvolvimento de forma responsável? Inclusive, um dos speakers lá falou assim, as empresas deveriam se autorregular e mais se cobrar para o uso da IA de maneira responsável e com uma clareza das implicações na sociedade, do que pela velocidade e pelo uso comercial da inteligência artificial, que eu achei muito válido, né? Você vê como é que essa preocupação está expandindo, porque a gente está vendo que, de fato, a IA, ela vem, né, ela está vindo, já está acontecendo num nível de uma nova revolução, igual a gente teve revolução industrial, igual a gente teve chegada da internet, e, né, por tudo que a gente está vendo, o que a gente já vive hoje é um pedaço muito pequeno do que está vindo aí para frente. Acho que uma coisa que é consenso de várias palestras que eu vi é o seguinte: o prazo de validade das habilidades está encolhendo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se alguns anos atrás uma habilidade durava aí, sei lá, 20 anos, 15 anos, quando a gente ganhava e usava ela no mercado, atualmente talvez ela esteja durando 5, 6 anos, caminhando com uma tendência de 2 anos e pouco, e daqui a pouco com inteligência artificial podendo chegar a 6 meses. Ou seja, esse encolhimento do prazo de validade das nossas habilidades torna a questão do lifelong learning, do life-wide learning, não mais uma coisa interessante, né, inovadora, e mais uma questão de sobrevivência, tanto individual quanto da organização. Ou seja, passa a ser uma capacidade de estar constantemente desenvolvendo novas habilidades, incorporando isso no dia a dia das organizações, isso uma sobrevivência. Ou seja, você só vai, como organização e como pessoa, sobreviver nesse mundo se você estiver constantemente aprendendo, adquirindo novas habilidades e colocando elas em prática, né? Porque o conceito de aprendizagem já diz isso, né? Você pegar uma competência e colocá-la em prática. Então esse é o primeiro ponto que ficou muito claro lá, esse desafio do encolhimento do prazo de validade das habilidades. E o segundo ponto é, quando a gente olha IA e inteligência artificial, ele entra de que forma diferencial? Se vocês pegarem hoje 99% do conhecimento, tá, que está aí na internet, os modelos de LLMs, os modelos de inteligência artificial já estão treinados com 99% de todas as informações que estão disponíveis na internet. Tá? Então, acúmulo de conhecimento já não é mais um diferencial, só para deixar claro. Esse é o primeiro ponto. Então, é como a gente vai utilizá-lo. E o segundo ponto é, e qual pode ser o diferencial, seja nosso ou da organização? É você codificar as informações próprias e autênticas, como a Carol disse, dentro dos modelos de inteligência artificial. Ou seja, informações proprietárias que só a organização tem, informações proprietárias e autênticas que só uma pessoa tem, seja ela como creator, seja ela como um tomador de decisão, seja ela como funcionário. É isso que vai diferenciar, né, o uso da inteligência artificial e vai ser o grande motor, porque a gente está falando que isso quase hoje não é codificado. Então aí vem um grande ponto. Então, para mim, para eu só focar aqui nesses dois pontos, eu vejo isso num grande impacto aí, né, tanto das habilidades quanto da inteligência artificial nesse futuro do trabalho, Mari. É interessante, né? Porque essa questão do como alimentamos a IA, né? E a gente trazer essa maior autenticidade, né, para dentro dos LLMs, conecta muito com a conversa que eu vi lá em Londres sobre comunidades, né? Então, se a gente está falando sobre gerar valor para um grupo, a gente precisa, logo na largada, né, de ter essa autenticidade desse grupo. Né? Então, uma discussão muito grande que teve-se ali sobre comunidade é quais são os pontos importantes para a gente acelerar ganhos em comunidade. Então, o primeiro ponto é autonomia,
né? Então, quem está dentro daquela comunidade ter de fato a autonomia para criar, para desenvolver, para fazer parte. Um segundo ponto, o domínio, né? Então, eu estou dentro de uma comunidade que tem um objetivo, tem um propósito. Para eu exercer essa autonomia, eu preciso de domínio, né? Eu preciso de conhecer do que eu estou falando, eu preciso de ter vivido experiências dentro desse contexto. E o terceiro, o propósito, né? E por quê? Porque não são as comunidades, elas não são uma lista de e-mails, né? As comunidades, ela não é uma audiência, né? A comunidade é um grupo, né, que se junta em torno de um propósito comum, de um objetivo comum. E quando a gente olha por esse ângulo, né, para os processos de aprendizagem, me vem muito essa pergunta, assim, nós estamos construindo comunidades de aprendizagem? Nós estamos construindo esses ecossistemas? Nós estamos colocando essas pessoas que são autoridade, conhecem do que estão falando, no centro? Estamos colocando no centro, desde o início do processo, para fazer o design, né, dessa experiência, para fazer design de programas? Isso tem muito a ver com um ponto, né, da autenticidade aqui que o Bruno trouxe. Isso não só, a gente pode pensar isso tanto para contextos, né, de educação e desenvolvimento livre, até mesmo para contexto de educação regulada, né? Como é que você traz, por exemplo, para processos seletivos esses elementos, né, e você busca nos potenciais candidatos maneiras da gente conseguir aferir isso, né? Então, essa discussão da comunidade veio muito forte, isso bate direto na minha cabeça de como é que a gente está de fato, e se estamos de fato construindo esses ecossistemas, e toda essa parte, né, do que a gente falou da reafirmação das conexões humanas, a gente está considerando isso, né, dentro desses processos, desde dos design das experiências, a gente está colocando isso como people first, a gente está colocando esse participante no centro. Quando a gente está construindo qualquer iniciativa com o IA, né, a gente está usando a IA pela IA, ou a gente está de fato trazendo a IA para aquilo que agrega valor para aquele público? Sem querer parecer ser um cavaleiro do apocalipse, tá? Eu vou trazer um dado. Lá teve uma palestra do Ian Baycraft, que também é um futurista, que depois eu vou mandar para vocês seguirem, que ele tem conteúdos muito bons, mas ele falou o seguinte, ele fez uma pesquisa com diversos líderes de organizações ao redor do mundo, e o consenso é, óbvio que toda, quase que absoluta liderança vê valor no uso de IA dentro do contexto do trabalho, ponto pacífico. Só que aí vem o dado de desafio, 98% dos líderes falaram que seus times não sabem usar bem a IA. A gente está falando de quase que... Eu poderia falar assim, não, todo mundo diz a mesma coisa. Então, assim, gente, esse dado aqui tem que chamar a atenção nossa, sabe? Por mais que você possa levantar a mão e falar assim, não, na minha empresa é diferente. Claro, gente, assim, né? Nenhuma estatística, ela reina sobre todos. Vão ter suas exceções. Mas quando a gente olha num contexto de aprendizagem, que é a sua pergunta, Mari, para mim, hoje, né, já tem o desafio das habilidades. E aí você vê que IA parece uma conversa tão comum, ao mesmo tempo em que ela parece que tem uma barreira ainda gigante para, de fato, uma adoção real dentro dos times. Para mim é isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala de IA como se fosse algo extremamente rotineiro e costumeiro no nosso dia a dia, a adoção na prática ainda é um desafio. Então, acho que a gente tem que olhar isso muito por um ponto de vista de letramento, de desafio, né, de implementação, de mudança de cultura, porque para mim aí passa isso. Não é só mais aprender uma nova habilidade que é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai mudar a forma como os times e as empresas trabalham, a forma do futuro do trabalho. Ou seja, se a gente não entender que vai ser necessário uma nova cultura, uma cultura transformada, a gente vai olhar IA, sabe como? Como aquela coisa assim, não, eu já estou fazendo IA. Não, gente.
Assim, eu estou pegando um processo aqui que eu faço hoje e coloquei IA. Talvez esse seja o caminho mais rápido e fácil de se pensar, né? Poxa, eu tenho um processo aqui comercial ou de marketing e vou colocar IA para melhorar ele. Tudo bem, gente, não tem problema fazer isso se você está num grau de maturidade inicial. Porém, o próximo passo você vai transformar esse processo, você vai transformar a forma como seu time trabalha e a cultura que as coisas estão acontecendo com a inteligência artificial. Então, não é pegar e jogar ela num processo existente, é criar nova forma de trabalhar com IA. Esse é meu ponto. E esse ângulo também foi super discutido lá pelo seguinte. Primeiro ponto, quando a gente está falando de desenvolvimento e capacitação das pessoas em IA, a gente não está falando sobre desenvolvimento e capacitação. A gente está falando sobre gestão de mudança e desenvolvimento de uma nova cultura de trabalho. Por que gestão de mudança? Tem 2 ângulos principais, né, para a gente enxergar esse avanço da IA. O ângulo do e o ângulo da motivação. E a gente tem o grupo do ângulo do medo, a gente tem o grupo do ângulo da motivação e a gente tem os 2 sentimentos presentes nas mesmas pessoas, nos mesmos indivíduos, o que é super natural, né, de um processo de mudança. Então, como que nós podemos e devemos trabalhar com os nossos times para que os times consigam passar por essa curva da mudança e vencer essa etapa do medo, né, encarar este momento como um momento de oportunidade e aí sim, né, ter o mínimo que a gente sabe que é super necessário de abertura para aprender, inclusive, né, porque um contexto de aprendizado com base num sentimento de medo é o que a gente sabe, né? Até uma cultura dentro de uma organização. Se é uma cultura de medo, não é uma cultura de confiança, então a gente não vai ter ali performance, né? Então, esse foi um ponto muito interessante que foi falado, que conecta com isso que o Bruno trouxe. E o segundo também, que foi até, a gente escutou isso do Demis Hassabis. Demis Hassabis ele é o CEO do DeepMind do Google, o co-founder também da DeepMind, ganhador de prêmio Nobel, uma pessoa também super interessante para aprofundar, conhecer e seguir. E aí o que ele trouxe? Nós precisamos de preparar as nossas organizações, os nossos times, e aí a gente deu um ângulo maior ali até na questão de liderança, os líderes, para ser capazes de gerenciar e liderar num contexto organizacional onde nós vamos lidar com humanos e nós vamos lidar com agentes de AI, com agentes de IA, porque cada vez mais o que nós vamos ver? Agentes de IA executando uma série de trabalhos e atividades dentro dos nossos contextos organizacionais. Então, nós vamos liderar nesse novo contexto. E como que a gente desenvolve isso? Então, isso é muito da visão de futuro, que não é um futuro que está tão distante, porque a gente, né, já vê passos disso. Aqui mesmo dentro do DOT a gente está discutindo e falando e já testando muito os agentes de IA, mas olha como é que isso transforma absolutamente, transforma a sociedade, né, porque todo esse avanço de IA, intensidade de IA, inclusive o que a gente estava falando lá, como é que isso transforma sociedade, dinâmica das cidades. A gente entra num contexto que a gente vai ter cada vez mais carros autônomos, né, dentro das nossas cidades. Quando a gente tem isso pode provocar até um êxodo rural reverso, né? Então um êxodo das cidades, onde as pessoas se permitem, né, trabalhar, morar e trabalhar em lugares distintos, fazendo uso desse benefício. Então tem uma série de transformações, né, que ela vai acontecer como sociedade e naturalmente dentro das organizações e naturalmente com os indivíduos, e como é que a gente desenvolve as pessoas para passar por isso tudo, né? Então é mais amplo, desenvolvimento é super importante, mas tem todo esse arcabouço aí de gestão de mudança que a gente precisa de trabalhar também.
E para complementar, Carol, assim, fantástico você falou, né? Não existe, gente, aprendizagem e nem inovação sem erro, tá? É por isso que quem quiser depois ler um livro que é fantástico nessa linha, né, que ele chama The Fear Organization, tem em português são organizações sem medo. Fala da questão da segurança psicológica num mundo em constante transformação que a gente está. A gente tem que entender que não existe nem inovação e nem aprendizagem sem erro.